Olá, meu querido, tudo bem? Que dia especial hoje esse, o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é um dia de comemorar. Comemorar o quê? Porque ser pai não é fácil. É você insistir nas mesmas coisas, falando as mesmas palavras todos os dias com o seu filho, com a única intenção. Que ele seja pessoas o quê? Melhores. Seres humanos aceitáveis diante da sociedade. Carregando os nossos princípios, os nossos valores, respeitando as pessoas, trabalhando, se tornando pessoas melhores, talvez, do que até mesmo nós somos e fomos. Mas como uma criança, ela pode se tornar melhor se o que nós falamos para ela não condiz com aquilo que nós fazemos. Porque, infelizmente, não é simplesmente nós querermos e falarmos algo para nossos filhos. É o que nós fazemos vai falar mais com ele do que nós falamos. E eu posso dizer para você, com propriedade de causa, não é fácil. Numa era onde nós queremos dar tudo para os nossos filhos, não frustramos, não falamos para eles das lutas e das dores e das dificuldades. Crianças com 3, 5, 6, 7 anos de idade, hoje têm mais informação do que crianças, do que Albert Einstein. Eles têm mais conhecimento do que o Albert Einstein. Muitas das vezes deixamos os nossos filhos na rede social ou no celular com 3 anos de idade, produzindo no cérebro deles dopamina barata. E depois você não entende por que o seu filho vai mal na escola ou porque ele não consegue se concentrar, não consegue ler um livro. Simplesmente porque nós estamos dando e entregando isso na mão deles. E a pergunta, e às vezes a frase de muitos, que não existe uma maneira de educar filho. Porque por mais que acertamos, vamos errar. Provavelmente vamos mesmo. Vamos errar sim. Muitas das vezes erramos por excesso e também erramos por omissão. Mas talvez iremos errar. E o que fazer para mudar esse cenário, para mudar essa situação? Será que a culpa do que nós estamos vivendo com índice de suicídio, crianças invadindo escola e atirando em outros colegas, se automutilando, será que a culpa disso realmente é dos nossos filhos? Será que os nossos filhos mudou ou foram nós pais que mudamos? Que não conseguimos transmitir para eles princípios e valores bem definidos? Que antes mesmo do filho sair na maternidade, nós já colocamos ele no meio do casal, para dormir nas nossas camas, e depois queremos que eles sejam independentes, que eles saiam de casa o quanto antes. Aí tem uma geração que nem estuda, nem trabalha, que não quer sair de casa, onde se tem roupa lavada, onde se tem comida na mesa, onde se tem carinho, onde se tem afeto, onde não precisa trabalhar. Eu também não quereria sair de casa. Será mesmo que estamos trabalhando da maneira correta? Porque muitas das vezes chegamos cansados em casa, colocamos deitamos no sofá, cansado, e damos para o nosso filho um celular para que ele venha passar o tempo. Mas existe uma lei na natureza que ela é simples e funciona para todo mundo. Tudo aquilo que plantamos, colhemos. Se nós estamos entregando para os nossos filhos pouquíssimas coisas rasas, ou estamos dando tudo, não estamos frustrando. Um dia eu estava com meu filho Davi numa loja e ele veio andando, bateu a cara no vidro e caiu. E começou, deu um chorinho, a mulher veio correndo para pegar ele e eu falei para ela assim, não, é negativo, você não vai pegar ele. Ele vai levantar e vai ver que ali tem um vidro e vai aprender. E foi dito e feito. Ele levantou, veio andando, colocou as 2 mãozinhas no vidro e não bateu a cara mais.
Se talvez ela tivesse levantado ele não tinha apreendido aquilo. Se você levanta o seu filho para uma coisa pequena como essa e não deixa o processo de aprendizagem passar na vida dele, ele vai se tornar um adulto que vai precisar ser levantado o tempo todo por você, pai. E depois não adianta você reclamar que está levantado. Quantas e quantas vezes o seu filho precisa de dinheiro e você fica emprestando dinheiro que ele não vai pagar nunca para ele o tempo todo. E ele gastando desordenadamente porque ele não sabe o valor que custou aquele dinheiro. Porque você não ensinou o valor do dinheiro para ele. Que é necessário economizar, que precisa ter controle nas finanças. E essa semana nós vimos aí o Felca fez uma denúncia muito preocupante. Que outras pessoas já vêm falando e muitas das vezes é passado um pano, é escondido porque é um assunto muito melindroso e ninguém quer falar. Onde o Felca mostra o abuso, né? E pais usando os filhos para se autopromover na internet, até mesmo para ganhar dinheiro, mostrando a nudez dos filhos, ou seja, tornando a adultização muito cedo. Crianças com 11, 12 anos falando de negócio. Ele dizendo que quem quer dá um jeito, não dá uma desculpa. Pegando frase pronta na internet, mas ele não sabe nem o que é uma frustração. Ele não sabe o que é ir para uma faculdade, passar fome, passar necessidade. Ou ter que andar 10 quilômetros a pé para ir para a escola. Ele não sabe o que é isso. Mas aí ele, como ele já tem as frases prontas, então ele fala assim, quem quer dá um jeito, de tanto ouvir gurus na internet. 11 anos, eu com 11 anos eu estava brincando de bola, arrancando meus dedos do pé na rua. Criança se tornando adulto muito cedo. E os pais felizes achando muito engraçado, porque é muito legal. Mas Augusto Cury, ele tem um livro muito bom que pais inteligentes, ele não forma herdeiro, ele forma sucessores. O sucessor é aquele que vai continuar com o seu legado, com seus princípios e com seus valores. Herdeiro é aquele que herda de graça e acaba com tudo, consome tudo, porque não sabe o valor que teve para construir-se aquele patrimônio ou aqueles princípios. Então, se você quer ter sucessores, ele diz que você precisa contar as dificuldades. Você precisa dar frustrações para os seus filhos. Você precisa fazer ele escolher entre A e B, que não dá para ter os dois. Quando você vai no mercado e o seu filho quer o leite e quer o iogurte, você não pode dar os dois. Você tem que fazer ele escolher. Filha, você precisa escolher. É difícil? É difícil. Porque nós queremos dar tudo para os nossos filhos. Esses tempos eu comprei um patins para o meu filho e dei para ele. Ele não me pediu patins, nada. Eu simplesmente achei legal, fui lá e comprei e dei para ele. Depois eu percebi que ele pegou o patins, andou uma vez e nunca mais colocou nos pés. Depois eu percebi que ele não me pediu patins e ele não queria andar de patins. Aquele patins eu dei para mim. Não foi para ele. Eu estava querendo dar algo para o meu filho, mas no fundo eu comprei para mim. Muitas das vezes nós queremos que o nosso filho faça medicina, mas não é porque ele quer, é porque eu queria fazer medicina lá na minha infância, não tive condição e hoje eu quero dar para o meu filho. Mas será que é isso mesmo que ele quer? Mesmo ele não querendo, você vai lá e obriga ele a fazer medicina e sabe o que acontece? Ele se torna um profissional frustrado, que vai matar pessoas lá no pronto atendimento, dando medicamento errado, porque ele odeia o que faz, porque ele não gosta de estudar. E por aí vai. E eu entendi por quê que eu dei o patins para ele, porque era tudo que eu queria na idade dele. Era ter um patins e não tinha condição. E aí a gente quer colocar as nossas frustrações nas costas dos nossos filhos. E nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes eu ouço de amigos falar assim, não adianta colocar regras e limites porque o mundo tira. Imagine que se você colocar, o mundo tira, e se você não colocar nada? O mundo coloca o que ele quiser. E o Felca, ele fala dessa relação dos pais
mostrando os filhos na piscina e várias outras coisas, e a rede de pedófilos usando isso para divulgar pedofilia nas redes, expondo os filhos, expondo as nossas famílias. E o mais interessante, ele até faz uma denúncia de um digital que tem uma casa onde encontra adolescentes, onde se é normal dançar seminu, é normal beijar na boca, ter relação de qualquer jeito, de qualquer forma, porque muitas das vezes os pais não ensinaram. Eu fui dar uma palestra para adolescentes esses dias e perguntei daqueles adolescentes que estavam ali, tinha mais de 30, os pais falavam sobre sexualidade para eles. Um levantou a mão. Chega a ser assustador. Porque se nós não ensinamos sobre sexualidade para os nossos filhos, se eu sou cristão, eu vou ensinar sexualidade baseada nos princípios cristãos, naquilo que eu acredito que é certo para os meus filhos. Se eu não ensino, as pessoas lá fora vão ensinar do jeito que elas querem. Ele não terá filtro. E o mais interessante, por trás de uma criança problemática existe um pai problemático. Como que um pai deixa uma criança de 11 anos, um adolescente ou um pré-adolescente, ir para uma casa e ficar lá? Me explica isso. Como entender isso? Ah, mas não pode. Como assim? Se é você que põe o alimento dentro de casa, se é você que põe as coisas, é que faz as coisas, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que os pais fazem uma coisa dessa? Então, eu acredito que por trás de um adolescente sempre haverá um pai. E nada como um dia como hoje, para a gente poder refletir sobre educação e criação de filhos. O Felca teve uma coragem monstruosa de fazer uma denúncia que traz um alarde muito grande. Eu não sei se é interesse ou se há interesse em falar sobre esse assunto e talvez não acontecerá nada, mas você que está sentado aí, que é pai, que é mãe, tem a capacidade de mudar isso. Aonde já se viu uma criança de 6 anos de idade ter um celular, ficar atetado na rede social? Há pouco tempo nós vimos um jovem que matou o pai, a mãe e a irmã, porque queria uma namorada. Aí a pergunta é, a culpa é de quem? É dele? Quem que deixou ele no computador até tarde? Quem que não impôs regras e limites e tarefas dentro de casa? Saiu um estudo nos Estados Unidos de 70 anos de acompanhamento, mostrando, colocaram um grupo de crianças que tinham tarefas diárias e outro que não tinha tarefa. O grupo que tinha tarefas, ele se sobressaiu, se tornaram pessoas melhores, mais bem-sucedidas, do que aqueles que não tinham tarefa. Ó, hoje você vai limpar o banheiro, hoje você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Você precisa ensinar os filhos a trabalhar. Como é que você quer que eles saiam de casa se você não ensina eles? Se nós não ensinamos eles? É difícil, muito difícil. Eu também sou pai, passo pelas mesmas lutas e dores que você. Mas nós precisamos. Porque os filhos, você não comprou, você não pagou por eles. A Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. Deus deixou para você os filhos, para você cuidar deles, treinar, educar, fazer com que eles se tornem cidadãos que tenham um papel importante na sociedade. E ele vai te cobrar. Muitas das vezes os cristãos, eles querem sair pregando para o mundo, fazendo missão, fazendo isso, é importante. Mas esquece dos dentro de casa. Deixa a sua família desandar. E a Bíblia é muito clara. Um obreiro, um pastor, você avalia ele pelos frutos que ele dá. Como que ele precisa ter uma família estruturada. É mais importante nós ganharmos os nossos filhos do que os que estão lá fora. Porque os nossos filhos vão continuar o nosso legado. Mas dá para fazer os dois? É claro que dá para fazer os dois. Nós não podemos deixar a nossa família. Se você está todo dia na igreja, tem alguma coisa errada com você. A Bíblia diz, ele é clara, há tempo para tudo
todas as coisas debaixo do sol. Então eu quero dizer para você que nós possamos ser pais melhores, que Deus nos ajude, que nós possamos estudar, buscar conhecimento, e é por isso que nós estamos trazendo essa palestra aí no dia 23 com a Andréia. Ah, mas não tem uma maneira certa de educar filho? É claro que não. E é claro que sim. Tem princípios e valores. Você precisa ensinar princípios e valores. Você precisa ensinar que o seu filho ele precisa arrumar a cama que ele dorme, o quarto dele, a casa, que ele precisa aprender a trabalhar, a vender, a negociar, que ele precisa cumprimentar as pessoas, que ele não pode ficar o tempo todo no celular e por aí vai. Tem jeito de fazer. Dá para seguir uma linha de princípios. E qual que é o problema? Talvez o maior problema hoje seja essa ferramenta chamada celular, que tem desvirtuado as famílias, os filhos, principalmente porque os pais ainda acham bonito o filho ser bom de celular, sendo que ele poderia estar brincando, socializando e se tornando pessoas melhores. Tão difícil falar sobre esse assunto, mas é necessário ser falado. Um abraço e até o próximo vídeo.